Olá, seja muito bem-vindo a mais um encontro online do Espaço de Vida. Nesse mês de agosto, completamos 8 anos de organização da nossa comunidade. Estamos muito felizes e gratos a Deus por esse tempo que temos vivido. Mesmo nesse período de pandemia e isolamento social, preparamos algo especial para você e sua família. Temos certeza que você não está aqui à toa e esse momento foi preparado por Deus para que estivéssemos juntos aqui, mesmo que distantes. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo nas redes sociais, com seus amigos, com seus familiares e com as pessoas que você mais ama. Siga também o nosso canal no YouTube, no Instagram e no Facebook. Deus abençoe a sua vida e fique conosco. Viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, não há. O Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, livrando os enfermos, curando os cativos. Era chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem diz que tu és um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. O Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável,
igreja, para mim, que eu sei, somos nós. E nós temos que ser igreja onde nós estivermos. E existe o templo, onde a gente se reúne, que é muito bom estar com os irmãos, ter comunhão, aprender da palavra. É um lugar de família estendida, onde a gente pode aprender o Evangelho da maneira mais simples, né? Que é amar a Deus e amar o próximo, né? O ser humano aprendendo isso, eu acho que é o alicerce de tudo, né? A igreja é um lugar onde deve acolher a todos, sem diferenciação de pessoas, à luz de Cristo. A igreja influencia acompanhando de perto, com discipulado, fazendo estudos, influenciando nossas relações com amigos, no trabalho e família. Através do acompanhamento que a gente recebe dos pastores e de amigos que a gente fez na igreja, a gente percebe que isso tem um impacto nos nossos relacionamentos e no nosso cotidiano. Trabalho é uma delas, né? A gente não sabia, né, até um certo tempo, que trabalho era uma coisa totalmente para glorificar a Deus, né? Muitas pessoas viam o trabalho como um castigo e, de fato, a gente também, né? E no espaço de vida a gente aprendeu no Evangelho de maneira simples que o trabalho é para glorificar a Deus. Com todo trabalho você está aprendendo a amar o seu próximo, né? A igreja influencia para mim que eu vou lá, ouço a palavra e trago para minha vida, para a família, né? Para o trabalho do dia a dia, no lazer que Jesus está presente também. Indicaria o espaço de vida e sempre indico pela organização, pela comunhão, pelas crianças, que eu sempre falo para amigos que é muito bem organizado para a criança. Eu falo que nós já sabemos que nós queremos, e as crianças não sabem. Eu costumo dizer isso para amigos meus. Nós com certeza indicaríamos e já indicamos a igreja para amigos e conhecidos, porque em primeiro lugar é uma igreja que prega a palavra de Deus de acordo com o que está na Bíblia, e também porque nós nos sentimos muito bem recebidos, fomos muito bem acolhidos e conseguimos desenvolver amizades verdadeiras, genuínas e com pessoas que realmente se importam com a nossa vida, com os nossos problemas e que nos acompanham de perto. Nossa família recomenda a Igreja Presbiteriana de Jaguariúna, Espaço de Vida, porque nesse local nós encontramos uma igreja leve, simples, como o verdadeiro Evangelho é, o que Cristo Jesus nos ensinou. E aqui nós podemos sentir que a nossa família foi bem acolhida e estamos felizes. Venha fazer parte dessa família conosco. Olá pessoal, tudo bem? É um prazer para a gente poder estar compartilhando esse momento de celebração de 8 anos da comunidade. E, para tanto, a gente queria compartilhar um texto que fica em Efésios, do capítulo 4, versículo 1 ao 6. Eu vou ler aqui para vocês. Como prisioneiros do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna de vocação que receberam, sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Faça todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. É isso aí, pessoal. Abração para todos aí. Olá, pessoal. É bom estar com vocês, celebrando mais um culto e também celebrando mais um aniversário da nossa igreja. Eu e a minha esposa, né, Sabrina, chegamos na igreja em 2011 e aqui
nós aprendemos, né, sobre a leveza e a profundidade do Evangelho, né? Aprendemos sobre a graça de Deus, a graça transformadora. Aprendemos que o reino dos céus é sobre nós e não sobre o eu. E temos aprendido, né, a viver na simplicidade do Evangelho e também buscando levar essa simplicidade para as pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. E eu gostaria de convidar você nesse momento a fechar seus olhos e orarmos juntos, em gratidão a Deus por mais um ano que a nossa igreja está celebrando, e também para que a nossa igreja continue com essa visão, né, de proclamar o Evangelho de forma leve, mais profunda e sendo uma igreja acolhedora. Bem, vamos fechar nossos olhos e vamos ter esse momento de oração. Senhor Deus, obrigado pela tua igreja, por mais um ano de organização que ela completa, e temos visto o teu agir. Tantas coisas já aconteceram ao longo desses 8 anos, milagres, e desses o maior, Deus, com certeza é o milagre da transformação de vida quando as pessoas te conhecem. Muito obrigado pelo teu agir, por cada pessoa que o Senhor acrescentou, Deus, na nossa igreja, e pedimos, ó Deus, que possamos manter essa visão, Deus, de ser uma igreja simples, acolhedora, que fala lá do teu Evangelho, Deus, de forma simples, mas com profundidade, e que o Senhor seja o centro, Deus, de todas as nossas ações. Sejamos uma igreja acolhedora e onde, Deus, tão somente, Deus, seja teu Evangelho proclamado, Deus, e não doutrinas humanas, não questões filosóficas, mas somente o teu Evangelho da graça, Deus. É no nome do teu Filho amado Jesus Cristo que nós oramos. Amém. No Espaço de Vida, além dos encontros aos domingos, temos os nossos grupos de conexão que acontecem às terças, quartas e sextas, às 8 horas. Você que deseja participar, entre em contato com um dos pastores do Espaço de Vida. Eles te ajudarão a encontrar um grupo ideal para você. Apesar do nosso local físico estar fechado, nossa comunidade continua em missão. Por isso, você que tem feito parte da construção do Espaço de Vida e que é membro dessa comunidade de forma física ou virtual, não perca o privilégio de contribuir financeiramente. A sua fidelidade e compromisso são essenciais para que nossa igreja continue cumprindo sua missão em nossa cidade, região e ao redor do mundo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos num encontro muito especial e é muito bom ter a sua presença nesse encontro virtual, onde nós podemos compartilhar de momentos muito importantes na nossa fé, no nosso desenvolvimento da nossa espiritualidade. Hoje é um encontro, assim como da semana passada, muito importante, porque estamos celebrando 8 anos da nossa comunidade, da nossa igreja presbiteriana de Jaguariúna. No ano de 2009, Deus colocou no coração do pastor Rodrigo Leitão o desejo de plantar uma igreja aqui em Jaguariúna, que abençoasse Jaguariúna e a região, e em 2012 essa igreja foi organizada, e agora em 2020 estamos comemorando, celebrando, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E assim como na semana passada com um convidado especial, hoje nós temos um convidado mais do que especial, o próprio pastor Rodrigo Leitão, que compartilhará com a gente a mensagem do Evangelho que pode transformar as nossas vidas. Por isso, enche o seu coração, a sua mente de expectativas para o que Deus vai falar ao seu coração a partir de agora. Olá pessoal, é uma alegria poder estar aqui com a Igreja Presbiteriana de Jaguariúna, igreja que eu vi nascer ali naquele primeiro culto em março de 2009,
que eu vi crescer e se organizar enquanto igreja em agosto de 2012, e hoje aqui nós podemos comemorar 8 anos dessa organização eclesiástica, mas esse tempo todo daquilo que Deus tem feito na vida das pessoas nessa cidade, nessa região, através dessa igreja. Seria muito mais especial se nós pudéssemos estar juntos, se depois do nosso encontro eu pudesse conversar com você, que eu pudesse pegar na sua mão, que eu pudesse te abraçar, mas infelizmente por conta de tudo que está acontecendo no nosso tempo, isso não é possível. Nós temos vivido aquilo que todos têm chamado de um novo normal. A realidade mudou. O ordinário se tornou extraordinário. Temos vivido tempos estranhos, tempos difíceis, tempos diferentes, e é esse tempo que todos têm chamado de um novo normal. E ao falar de um novo normal, à minha mente vem a ideia exatamente daquilo que acontece na vida do discípulo e discípula de Jesus, quando ele é impactado pela ação do Espírito Santo, aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e gradativamente nos transforma. Porque nós também passamos a viver de maneira diferente, não da forma como vivíamos. Nós passamos agora também a um novo normal. O normal para nós é outra coisa. É um outro padrão, porque nós temos um chamado agora da parte de Deus para vivermos refletindo o caráter de Cristo. E é exatamente nessa direção que eu quero conversar com vocês no dia de hoje. Sobre sermos chamados para a maturidade. E nessa direção eu queria compartilhar com você o texto da palavra de Deus que está na carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso, no capítulo 4. Eu vou ler a partir do versículo 1 e alguns versículos desse capítulo, e eu gostaria de convidar você a acompanhar comigo essa leitura. Eu a farei na Nova Versão Internacional, na NVI. Você pode acompanhar aí onde você está, abrindo a sua Bíblia ou ligando o seu celular, na versão que você tiver, o texto da palavra de Deus, que nos diz o seguinte: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Eu queria convidar você a caminhar mais alguns versículos. A gente está no 7, seguir até o versículo de número 11, que diz: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Oremos. Deus de graça, que a sua palavra venha como uma espada penetrante ao nosso coração, nos trazendo discernimento, sensibilidade, sabedoria, para compreendermos aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós, no nome de Jesus. Amém e amém.
Graças a Deus. E olhando para esse texto, eu queria refletir com você então hoje sobre sermos chamados à maturidade e apresentar algumas características de um cristão maduro. Eu acho que esse momento em que nós celebramos, nesse mês de agosto, 8 anos da organização da Igreja Presbiteriana aqui na cidade de Jaguariúna, por tudo que Deus tem feito na vida dessa igreja e por meio, através dos membros dessa comunidade, é um excelente momento para a gente poder perceber essas características e olharmos para a nossa própria vida. E nesse sentido, um cristão maduro, em primeiro lugar, compreende a sua vocação. No versículo 1 é isso que nós percebemos. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Nós precisamos compreender qual é essa vocação, qual é a vocação para a nossa vida, qual é o sentido da nossa existência. E nessa percepção é fundamental compreendermos que nós somos alvos do amor de Deus. A nossa identidade está estabelecida naquilo que nós fomos feitos por intermédio de Cristo Jesus. A nossa identidade não está na quantidade de dinheiro que nós temos na nossa conta bancária. A nossa identidade não está estabelecida na nossa profissão ou na nossa posição social ou em qualquer outro lugar. A nossa identidade está estabelecida em Cristo Jesus. E nesse sentido, a nossa vocação no mundo é aquilo que Deus quer fazer por intermédio de nós. E é isso que um cristão maduro, ele entende, ele compreende, ele percebe qual é a sua vocação. Por quê? Porque ele compreendeu o sacrifício de Jesus, ele entendeu o que Jesus fez por nós e ele passa a viver a partir desse novo entendimento. Constantemente o apóstolo Paulo fala sobre isso, sobre sermos uma nova criatura. Então nós passamos a viver uma nova vida, porque Jesus fez novas todas as coisas. E a nossa vocação é o exercício dessa missão na história. Viver e transbordar do amor de Deus, do caráter de Cristo. A nossa profissão, aquilo que nós fazemos dia a dia, ele sim diz respeito ao exercício da nossa vocação, mas não é um fim em si mesmo, não é a nossa própria vocação. A nossa vocação é aquilo que nós fomos chamados a viver por conta do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Vivam então de maneira digna dessa vocação de serem feitos em Jesus, filhos de Deus. Mas um cristão maduro, nessa perspectiva de entender que a sua vida agora tem um novo significado, que ele vive, o fim principal da sua existência é viver para a glória de Deus e encontrar prazer no relacionamento com Deus, ele se esforça então para viver em paz. Versículos 2 e 3 nós lemos: sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Jesus, no seu sermão mais conhecido, o Sermão da Montanha, ele fala sobre aqueles que são plenamente felizes. Nós chamamos esse contexto de as bem-aventuranças. E ele diz que plenamente felizes, bem-aventurados são os pacificadores. Eu e você somos chamados para vivermos em paz. Eu sei, isso é difícil em um momento que nós experimentamos tanta polarização. Basta você acessar a internet, chegar lá na sua página do Facebook ou no seu perfil no Instagram ou ler ali as mensagens no seu Twitter, que você vai ver o tempo inteiro as pessoas até mesmo se degladiando por questões ideológicas, por questões políticas e até mesmo com justificativas religiosas. E isso foge completamente daquilo que nós somos convocados a viver a partir daquilo que Jesus fez por nós. Nós devemos nos esforçar, é o que Paulo diz à igreja de Éfeso, para conservar essa unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Eu me recordo que certa vez,
nos idos de 2009, uma revista de grande circulação no Brasil, a revista Época, fez uma matéria de capa onde ela fazia uma projeção de como seria o Brasil em 2020, exatamente o ano que nós estamos. E ela fazia ali uma perspectiva sobre o cenário religioso e ela dizia sobre o crescimento do número de evangélicos. Então ela, por conta disso, tentava prever como seria um Brasil com um número maior de evangélicos, de pessoas que se declaram evangélicas. E ela fazia uma série de suposições. Então é um país que vai ter um número menor de divórcios, é um país que vai ter um número menor de uso de drogas e de álcool e disso e de aquilo. E quando chegava no quesito violência, ela dizia, é incerto se um país evangélico, mais evangélico, vai ser um país com menor índice de violência. E isso instigou meu coração, porque se nós formos olhar para quem Jesus é, o príncipe da paz, o certo seria de que se temos pessoas se rendendo de fato e genuinamente a Jesus, é que a paz fosse de fato não apenas uma bandeira, mas uma realidade. Mas isso não acontece porque talvez nós não estejamos vivendo como cristãos maduros, que nós não estejamos caminhando na direção desse amadurecimento. Afinal de contas, nós não temos nos esforçado para experimentar essa paz. Como será que nós temos lidado com isso? Em todos os ambientes da nossa vida. Na nossa esfera familiar, no nosso relacionamento com a nossa esposa, marido, pais e filhos. No nosso ambiente profissional, nas mídias sociais, como eu disse. Será que nós temos nos esforçado para encontrar e experimentar essa paz? Um cristão maduro também não se vê como meramente um indivíduo, mas ele se vê como parte de um corpo. Nos versículos 4 e 6 nós lemos, há um só corpo, um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. A presença do Espírito Santo, que passa então agora a habitar no nosso coração, quando ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nos leva a nos rendermos a Jesus, a quem ele é e aquilo que ele fez. Ele faz que nós passemos a ser então agora partes de um só corpo, cujo Cristo é a cabeça. Jesus então torna-se o nosso único Senhor e Deus age em todos e por meio de todos. Eu gosto sempre de pensar nessa perspectiva, como nós temos muitas vezes dado espaço no nosso coração para a idolatria do próprio eu, como nós nos percebemos apenas como meros indivíduos e como nós esquecemos, né, a importância dessa coletividade, de fazermos parte de um povo que Deus chamou para si. Como muitas vezes nós entramos nessa ideia de olhar para o nosso próprio umbigo. Eu me recordo, por exemplo, da fala do filósofo alemão Max Stirner, que no início do século XIX escreveu no seu livro Único e Sua Propriedade a respeito do egoísmo, e ele dizia, no mundo existem dois tipos de pessoas, aquelas que são egoístas, sabem que são egoístas, e fazem tudo para satisfazer o seu egoísmo, e aquelas que são egoístas e acham que não são. Ali é a semente desse individualismo, desse foco no eu. Agora, a perspectiva do cristianismo, ela é completamente diferente. Ela nos remete à coletividade. Até mesmo quando nós falamos a respeito da salvação e nós pensamos no aspecto do indivíduo, eu quero dizer para você que nem a salvação é individual, ela é pessoal, mas é vivenciada no contexto da coletividade. Basta você abrir as páginas do Novo Testamento e você vai encontrar constantemente aquilo que nós chamamos dos imperativos de mutualidade, aquilo que nós fazemos um pelos outros. Amem uns aos outros. Encorajem uns aos outros, suportem uns aos outros. Por que disso? Porque nós somos parte
de um mesmo corpo. Nós entendemos que Deus tem nos chamado enquanto povo, que nós não somos melhores uns dos que os outros, mas cada um com as suas características constituem esse corpo cuja cabeça é Cristo. E é isso que um cristão maduro percebe. Ele se vê como parte de um corpo, não como um mero indivíduo. Por isso que não dá para a gente pensar nessa ideia de você ser cristão fora do ambiente comunitário. Não dá para você ser um cristão fora da igreja. Por quê? Porque o propósito de Deus para a nossa vida, que é esse amadurecimento, se dá em meio a esses relacionamentos. Até quando nós nos frustramos, até quando nós nos decepcionamos uns com os outros. Isso faz parte desse processo daquilo que Deus está construindo em nós e aquilo que Ele quer fazer através de nós. Então, esse cristão maduro se vê como parte de um corpo. E entendendo isso, ele coloca em prática os seus dons, os seus talentos, as suas habilidades para o benefício do próximo. Ele conhece a si mesmo. Nós percebemos no versículo 11, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. É fundamental que eu e você conheçamos mais a nós mesmos, para percebermos aquilo que Ele quer fazer através de nós. Isso só é possível conforme a gente ganha essa intimidade e a gente exerce por meio das disciplinas espirituais essa vivência e, por exemplo, por meio da oração a gente passa a compreender e ter sensibilidade para perceber aquilo que Deus está construindo na nossa história. E quanto mais nós nos conhecemos, mais nós estamos preparados para exercer aquilo que Deus quer fazer por meio de nós. Você conhece você mesmo? Você conhece algumas das suas características mais particulares? Você conhece o seu comportamento social, a sua personalidade? Você conhece quais efetivamente são as suas habilidades, os seus dons e os seus talentos? Não foi à toa que Deus te fez assim, não foi à toa que Deus te concedeu esses dons, existe algo que Ele quer fazer por meio de você. Por isso, conheça a si mesmo, conheça os seus dons e não se omita. Caminhe na direção de exercê-los. É isso que um cristão maduro vive. E ele só faz isso porque ele conhece a si mesmo. Falando então desse cristão maduro, nós percebemos que ele, ao entender a respeito de si mesmo, ao experimentar tudo isso que nós falamos, ele auxilia agora outros nessa mesma direção, nesse mesmo caminho, o caminho da maturidade. Nos versículos 12 e 13 nós lemos: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida não é que nós sejamos pessoas felizes, alegres, que experimentam a prosperidade e que tudo dá certo em todo instante. O propósito de Deus para mim e para a sua vida é que nós possamos caminhar na direção do amadurecimento. E eu vou te contar um segredo. Crescer, amadurecer, dói. Eu me lembro de uma ocasião, quando a gente ainda morava aqui em Jaguariúna, o Gael, meu filho mais velho, tinha algo em torno de 4 ou 5 anos de idade, e ele começou a reclamar todos os dias, no final da tarde, de algumas dores que ele sentia na perna. Eu e a Aline, pai de primeira viagem, naquela ocasião, preocupados, fomos até a pediatra e dissemos: doutora, ele está reclamando de dores, o que a gente faz? Ela disse: pai, mãe, fica tranquilo, é dor de crescimento. Crescer dói. Agora pensa comigo, se crescer em estatura fisicamente dói, o quanto dói crescer emocionalmente? E o quanto dói crescer espiritualmente? O amadurecimento, ele se dá dentro desse contexto. E é uma transformação contínua.
E quando nós nos tornamos maduros, nós somos usados por Deus para auxiliar outros nesse sentido. Porque nós temos o papel de preparar os santos de Deus, para que eles também caminhem na direção da maturidade e possam servir uns aos outros. Quando nós entendemos aquilo que Deus está fazendo em nós, nós podemos ajudar outros a perceberem aquilo que Deus está fazendo na vida deles. Há coisas que talvez eles não perceberiam normalmente. É aquilo que a gente faz por meio das amizades espirituais. Mais uma vez, citando uma experiência pessoal dentro de casa, né, em relação ao meu filho, eu lembro que quando a gente estava ali para o nascimento do Gael, e eu vivi isso de novo no momento do nascimento da Helena. Eu estava ali na sala de parto, ao lado da Aline, de pé, segurando na mão dela, e ela tinha uma visão muito limitada daquilo que estava acontecendo sobre o seu próprio corpo. Ela não conseguia perceber o passo a passo dos médicos, mas eu ali, de pé, segurando na mão dela, conseguia visualizar cada atitude, cada corte, cada ação. A gente costuma dizer que Deus está operando em nossa vida, não é mesmo? E é como se a gente estivesse então ali deitado sobre uma maca de hospital, sobre uma cama de hospital, e estamos ali com o peito aberto, uma cirurgia está acontecendo, Deus está fazendo algo em nós e a gente não consegue entender o que está acontecendo. Mas se a gente tem alguém de pé do nosso lado, segurando a nossa mão, essa pessoa consegue perceber muito melhor aquilo que Deus está fazendo. E é exatamente então esse o nosso papel, ser essa pessoa de pé, segurando na mão de outros. Se você se tornou uma pessoa madura por aquilo que Deus está fazendo na sua vida, você agora pode auxiliar outros a entenderem o que Deus está fazendo na vida delas e conseguir auxiliá-las nesse caminho do amadurecimento. E isso se dá porque um cristão maduro também tem profundidade bíblico-teológica. É isso que nós lemos no versículo 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados a um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Um cristão maduro, ele não fica na superficialidade, mas ele busca crescer em conhecimento, para que ele possa desenvolver discernimento. Muitas vezes a gente olha, né, para alguns aspectos, né, da Bíblia e a gente diz, eu não preciso me aprofundar, eu não preciso conhecer mais a Bíblia, ok, Jesus já me salvou, eu entendi essa parte. Só que o grande problema é que a gente fica na superficialidade, sem profundidade. No primeiro momento de adversidade, a gente pode, inclusive, ver a nossa fé esfriada, a gente pode, inclusive, frustrar o nosso coração em relação a Deus, porque a gente não conhece o modus operandi dele, porque a gente não conhece a sua palavra. Agora, quanto mais a gente se aprofunda na sabedoria de Deus, mais a gente conhece as Escrituras, mais a gente lê, estuda e se debruça sobre a Bíblia, mais a gente percebe como Deus age. E mais a gente sente segurança em qualquer situação. A gente tem vivido ao longo dos últimos meses uma situação altamente adversa. E muitos de nós talvez tenhamos entrado em desespero porque nós tínhamos a sensação de que controlávamos as coisas, porque nós fazíamos planos e grande parte deles eram realizados. E de repente, tudo virou de ponta cabeça. As bases foram sacudidas. O ordinário perdeu o seu lugar. O cotidiano deixou de existir e a gente passou a experimentar uma coisa completamente diferente. E a sensação que nós tivemos foi: o mundo está fora do controle. Agora, se a gente tem profundidade de conhecimento a respeito da sabedoria de Deus, a gente vai entender que o mundo não está fora de controle. A gente vai entender que o mundo continua debaixo do controle daquele que ele sempre esteve. Deus é aquele que tem as rédeas que regem o universo.
E Ele continua no controle de todas as coisas, mesmo em meio aos momentos de adversidade. E quando nós temos esse entendimento, quando nós nos debruçamos e nos aprofundamos a respeito de quem Deus é e de como Ele age, isso traz segurança ao nosso coração. E nós podemos então experimentar uma paz que excede a circunstância, o entendimento e a razão. Por último, um cristão maduro é aquele que busca viver cheio de graça e verdade. Versículos 15 e 16 nós lemos antes: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Um cristão maduro é aquele que reflete o caráter de Cristo, porque ele foi constrangido em seu coração pelo Evangelho. Ele conhece as más notícias a respeito da história da humanidade, como apesar de Deus ter feito todas as coisas de forma maravilhosa e perfeita, o ser humano virou as costas para Deus, optou pela autonomia, se rendeu ao pecado, experimentou o caos, a morte, a dor e o sofrimento, e se viu incapaz de sair desse abismo onde ele havia se metido. Todavia, por graça e misericórdia, Deus entra na história, na pessoa de Jesus. Aquele que caminha resolutamente na direção da cruz, para derramar a sua vida, o seu sangue em nosso favor, para que nós pudéssemos ser trazidos de volta a um relacionamento com o Criador de todas as coisas. Ele morre, mas ressuscita ao terceiro dia, vencendo a morte, provando que o plano estabelecido por Deus funcionou. Nós podemos experimentar novamente esse relacionamento. Nós podemos viver isso de maneira real. E isso então constrange o nosso coração e passa a transbordar de nós. Nós passamos a transbordar do amor com o qual nós fomos amados. E nós procuramos então viver de maneira a refletir o caráter de Cristo, a viver como Ele viveu. E a palavra de Deus nos deixa muito claro. Logo no Evangelho de João, nós lemos que Jesus é aquele que viveu cheio de graça e verdade. E nós passamos então a experimentar esse equilíbrio. O pastor Tim Keller, no seu livro Igreja Centrada, ele diz que a igreja está no centro, porque o centro é o lugar do equilíbrio. É isso que nós devemos buscar. Como nós lemos em Provérbios 3:21, nós devemos buscar a sensatez e o equilíbrio. E nós podemos experimentar isso, porque era assim que Jesus vivia. Jesus era aquele que vivia cheio de graça e verdade. Ele não escondia aquilo que era errado, mas ele cuidava com carinho e amor. Jesus, quando é procurado por aqueles religiosos que trazem aquela mulher adúltera, que segundo a lei deveria ser morta por apedrejamento, pergunta a eles quem não havia pecado, para que pudesse atirar a primeira pedra, e gradativamente eles vão deixando aquele ambiente. Aquela mulher fica sozinha diante de Jesus e ele então pergunta para ela: onde estão aqueles que estavam te acusando? Ela diz: não sobrou ninguém. E Jesus poderia então, segundo essa lógica, ser o primeiro a atirar a pedra nela. Ele não tinha pecado. Mas Jesus diz: se eles não a acusaram, se eles não a condenaram, eu também não vou fazê-lo. Jesus age com graça. Mas aí ele diz para ela: agora vai e volta para a casa do seu amante, para a cama dele e continua de onde você parou. É isso que Jesus diz? Não. Ele diz: vai e não peques mais. Por quê? Porque quem é impactado pelo Espírito Santo, tem os seus olhos abertos, é convencido do pecado, da justiça e do juízo, passa por esse constrangimento a buscar, refletir o caráter de Cristo e a viver cheio de graça e de verdade. Isso tem faltado nos nossos relacionamentos, isso talvez esteja faltando na nossa postura em todos os ambientes. Será que nós temos experimentado esse equilíbrio, essa sensatez? Será que de fato nós temos, enquanto discípulos e discípulas de Jesus, vivido de maneira a estarmos cheios
de verdade e graça, de graça e verdade. Eu não estou dizendo aqui que nós não devemos chamar pecado de pecado, que nós não devemos apontar que erros são erros. Mas como nós fazemos isso? Será que simplesmente apontando para os outros? Será que nós não deveríamos primeiro apontar para nós mesmos e percebermos que esse erro também pode estar acontecendo na nossa própria vida? E talvez essa não seja a melhor maneira daquele que está ao nosso redor perceber que esse erro também é uma realidade na vida dele? Não existem dois tipos de pessoas, aquelas que prestam estão aqui do lado de dentro dos muros da nossa igreja e aquelas que não prestam estão do lado de fora. Só existe um tipo de pessoa, aquelas que não prestam. Eu e você estamos num pacote. Essa é a realidade da nossa vida. Mas em Cristo Jesus, nós fomos justificados, nós fomos perdoados. E Ele lançou os nossos pecados no mar do esquecimento. Ele fez novas todas as coisas. E agora, como cristãos maduros, nós podemos viver refletindo o caráter dele, vivendo cheio de graça e verdade. Queria convidar você nesse momento a pensar a respeito de tudo isso que nós conversamos, a refletir e colocar em prática alguns aspectos, lembrando-se que o propósito de Deus para a nossa vida não é que sejamos felizes em todo o tempo e que tenhamos todos os nossos desejos realizados. O propósito de Deus para a nossa vida é que nos tornemos pessoas maduras. Por isso, Ele nos chama, e não apenas isso, Ele nos capacita à maturidade. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Deus de graça, muito obrigado por tão grande amor derramado naquela cruz, revelado em Cristo Jesus. Que esse amor de fato possa contagiar o nosso coração, que possa transformar as nossas atitudes, moldar o nosso caráter, que possamos ter de fato uma vida diferente, experimentar um novo normal, um normal agora que é guiado pelo Espírito, aquele que de fato é quem molda o nosso caráter, que nos faz refletir o caráter de Cristo, que nós possamos viver como Ele viveu, cheios de graça e verdade, que possamos, Deus, caminhar na direção do amadurecimento, que é o seu propósito para a nossa vida. Nós sabemos que não conseguiremos isso sozinhos, mas nós cremos que o Senhor, por meio da ação do Teu Espírito, é quem nos capacita. Por isso, desde já, nós somos gratos, Pai. Nós oramos assim, pedindo que o Senhor continue abençoando a vida, a família de cada um que está acompanhando nesse momento essa mensagem. Eu peço, Deus, que o Senhor continue caminhando a Igreja Presbiteriana na cidade de Jaguariúna, na direção desse amadurecimento, que é o seu propósito. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Foi uma alegria poder ter esse momento com vocês, e que Deus continue abençoando a sua vida, e que Deus continue usando essa igreja para ser um instrumento da expansão do reino em toda essa região. E Deus te abençoe. Meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo, não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo, não quero dar-te as palavras como gotas, que saia o dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, cada um dos meus pensamentos, que tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, este é o meu desejo,
sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enches cada um dos meus pensamentos. Que tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo, que sejas meu universo, que sejas meu universo. E nesse momento eu rogo as bênçãos da parte de Deus para você, povo de Deus, menina dos olhos do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, o ressurreto Jesus Cristo, que o amor insondável, o inimaginável de Deus, o Criador, o Eterno Pai, que a comunhão, o cuidado, a consolação e o poder do Espírito Santo repouse sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre a sua família, levando você na direção da maturidade, hoje e até a eternidade.